Patris Filii Sancti, amém. Ave Maria, filha dileta de Pátria, Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres, benedito frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, Rogai por nós, livrai-nos no vazio do comunismo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bem, como está ali, essa é a 12ª reunião. Quem não viu as outras vai ficar um pouco assim, porque é uma continuação. A gente está fazendo as reuniões sobre o livro do Dr. Plínio, Revolução e Contra-Revolução. Então chegou, nessa vez, que nós vamos falar sobre a Quarta Revolução, a crise progressista na Igreja. A Quarta Revolução é um nome que foi dado pelo Dr. Plínio, que a Revolução vem evoluindo passo a passo e foi dividida. A primeira Revolução, então vou só falar isso para os três primeiros, para esses três que foi a primeira vez, né? São os três. A primeira Revolução aconteceu na Renascença, com a Revolução Protestante. A segunda foi a Revolução Francesa e a terceira, a Revolução Comunista. E a Revolução é um processo que nós vamos explicar daqui um pouquinho, de combate do demônio, combate à civilização cristã e à Igreja Católica. Certo? Então, esse livro, vocês todos sabem, né, que foi escrito em 59 e depois, quando foi em, me diz aí, 60 e quanto? 20 anos depois. 20 anos depois ele colocou a Quarta Revolução e acrescentou essa questão da Quarta Revolução. Então vamos ver lá. Esse é um trecho que eu tirei de lá. Cada etapa da Revolução, comparada com a anterior, não é senão um requinte. Ela vai requintando em maldade, em questões opostas a uma civilização cristã e expostas à doutrina católica. O humanismo naturalista e o protestantismo se requintaram na Revolução Francesa, a qual se requintou no grande processo revolucionário de bolchevização. Bolcheviques, ela era da Rússia, né? De tornar comunista, que, por sua vez, se requinta na Quarta Revolução. A Quarta Revolução é uma evolução do caminho do demônio, do plano do demônio, que é a Revolução, certo? Mais avançada do que uma Revolução Comunista. Então, isso também tirado de lá, do livro. Eu botei lá a Quarta Revolução, porque só coloquei esse parágrafo, deverá ser a derrocada da ditadura do proletariado, que é o comunismo. Em consequência de uma nova crise, por força do qual o Estado, hipertrofiado, será vítima de sua própria hipertrofia. Todo Estado comunista é um Estado que cresce demais. E quando ele cresce demais, ele fica praticamente impossível. Você vê que o Lula aí, de repente, ele colocou não sei quantos ministérios, tudo é Estado, tudo é Estado. Porque é o princípio dele. Depois esse negócio não se sustenta. Será vítima da sua própria hipertrofia e desaparecerá dando origem a um estado de coisas cientificistas e cooperativistas, no qual, dizem os comunistas, o homem terá alcançado um grau de liberdade, igualdade e de fraternidade até aqui insuspeitável. Eles pregam que há uma evolução do homem e que o homem precisa evoluir para chegar num ponto, entendeu? Onde vai ter paz, não precisa de governo, guerra, que seria anarquia total. E que todo mundo vai ser pessoas boas e vai ter uma coletividade, não uma individualidade, tá vendo? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso resulta, no fim, numa coletividade, que nós vamos falar daqui um pouquinho, que representa a utopia comunista, que é, isso resume o que é a Quarta Revolução. Bem entendido. Isso também do livro Revolução contra Revolução. O caminho rumo a esse estado de coisas tribal, o Dr. Plínio chamou de uma sociedade tribal, porque a sociedade tribal ela representa muito, entendeu, as características do que é a Quarta Revolução.
Entendeu? Então, ele chamou de tribalismo. As coisas tribais têm que passar pela extinção dos velhos padrões de reflexão, de volição e vontade, de sensibilidade, gradualmente substituídos por modos de pensamento, deliberação e sensibilidade cada vez mais coletivos, menos individuais, onde a igualdade seria por completo. Não tivesse hierarquia, não tem diferenças, não tem diferença entre sexo, não tem diferença entre raça, não tem diferença de religião, não tem diferença de nada, então seria todo mundo igual. Tá? E tudo coletivo. Pois não. Nós tivemos aqui um grande teste com a humanidade, né, que foi a pandemia, né? Porque ninguém teve sensibilidade para perceber a maldade da coisa, Exato. as vontades foram todas anuladas e as pessoas ficaram embotadas, perderam a razão, porque aceitavam tudo de uma maneira acachapante, né? Eu acho que foi um dos maiores testes da humanidade que a evolução teve, Exatamente. né? É um teste e muita coisa que está acontecendo hoje, essa totalitarismo, principalmente do judiciário do Brasil, foi o teste que eles fizeram na Covid, pode fazer que dá certo. Aí eles estão fazendo. É, portanto, nesse campo, principalmente, a transformação que se deve dar. Celso. Pois não. Então, enquanto a igreja procura fazer com que cada um se desenvolva a sua personalidade, o chamado, essa revolução tribal que está dito ali, que é o aspecto que o Sr. Walter chamou a atenção, ela é coletiva. Ela quer uma direção central que torne todo mundo uma massa. Exatamente. É esse que o Dr. Plínio está dizendo, esse é o ideal para qual esse é o ideal. Ele escreveu É o ideal. em 76. 76. Então, é o seguinte, hoje, ele via isso teórico, via que estava começando. Em 76 ainda era pequeno esse tipo de evolução, mas hoje está gritante. Eu coloquei aqui alguns exemplos aqui, simplesmente, assim, para falar assim, é característica dessa revolução, amor livre, agenda ecologista, agenda homossexual, ideologia de gênero, drogas, aborto, eutanásia, etc, etc. Todas essas coisas mazelas que tem no mundo de hoje faz parte, entendeu, da quarta revolução. Tudo isso contribui para aquela sociedade tribal, onde vai, quer perguntar? Onde vai diminuindo a parte individual e principalmente a moral cristã, entendeu? E vai aumentando o coletivismo. Todo mundo é coletivo, todo mundo é igual, todo mundo isso aqui. Por isso essa coisa dessa agenda, eu podia colocar aqui a agenda LGBT, são coisas absurdas, né? Hoje já tem não sei quantas letras lá, mais de 5. Pois é, não sei quantas letras. Tudo quanto é tara e depravação, eles colocam lá como pode. É um negócio meio... Tá certo. Mas, na verdade, a gente vai entrar em detalhe nisso aqui numa próxima revolução. Eu quero falar mais hoje aqui como começou a quarta revolução, por que nós chegamos nesse estado, e eu vou começar lá no meados do século passado. E vou começar com o concílio, certo? O objetivo dessa exposição é mostrar a relação da crise da Igreja, do Concílio Vaticano, com a Quarta Revolução. Certo? Em outras palavras, não seria possível uma revolução estar tão adiantada nas almas, nos ambientes, nas instituições, se a Igreja Católica, em sua hierarquia, tivesse combatividade e a militância de um São Pio X. Né? São Pio X, no princípio do século passado, foi quem combateu, na época, chamava o modernismo, né? Que estava muito atuante, tá? E queria fazer já as modificações que futuramente foram feitas pelo coisa. Mas antes de entrar no coisa, eu vou falar um pouquinho da Revolução. O demônio é o artista principal da Revolução. A Revolução é o plano do demônio de derrocada da civilização cristã, da moral cristã no Ocidente e também da Igreja Católica. É um plano que é uma contrafação ao plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Implantar um reino. Nosso Senhor Jesus Cristo, foi o que ele falou o tempo todo aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo falou várias vezes no reino de Deus, reino de Deus. Então, o plano de Deus é implantar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo também na terra, que ajuda os homens a se salvar. Né? E já o demônio, ele trabalha contra isso. Por quê?
é a realização. E ele quer conseguir na Terra a realização de uma contrafacção, entendeu? Ao plano divino, de um corpo misticamente oposto ao do Redentor, com Lúcifer como cabeça, assim como o corpo místico da igreja tem por cabeça Jesus Cristo. Só que o demônio, para operar na Terra, ele precisa da cooperação dos homens. Se o homem não abrir a porta para ele, e ele abre a porta com o pecado, não ceder ao demônio, estava tudo muito bem. Você tinha um reino do nosso Jesus Cristo instalado em toda a terra. Quando o homem começa a ceder para o demônio, com o pecado, com as condescendências, as portas começam a se abrir. Para ele, ele começa a ditar, e foi o que aconteceu a partir da Renascença. Até a Renascença, a Idade Média, a civilização cristã vinha crescendo de acordo com a doutrina de nosso Jesus Cristo, com a doutrina católica, a civilização cristã, a moral cristã, tudo implantado. A partir da Renascença começou a inverter esse rumo. A Renascença começou quando? Bom, gente, ela começou no final, no princípio do século XV, por aí, e vai até princípio ali, a Revolução Protestante, 1517, não sei o quê, e passa para frente ali, e a protestantização toda da Europa, ali, um terço da Europa, certo? Então, durante esse um século e pouco, hein? Até 1700, mais ou menos. Não, 1700 já. Renascença não é, já, mas a Revolução continuou, certo? Ah, sim. A Renascença a gente considera ali até meados do século XVI, 1530, 1540 e tal. Eu não vou entrar em detalhe disso aí, mas até o Concílio de Trento, por exemplo, tá certo? Até o Concílio de Trento. Por exemplo, 1550, 1560. A gente pode considerar que era a Renascença. Aí é porque é um evento, a Renascença, tá certo? Um evento. Agora, os erros que a Renascença divulgou, pregou e implantou, continuaram a evoluir até chegar na Revolução Francesa. Na Renascença eles colocaram o homem no centro e tiraram, antes, na Idade Média era Deus que estava no centro. Exato, certo. A partir do momento que eles colocaram o homem no centro do Aí começou a decair. o negócio começou a... O Pio XII fala, tem uma... Eu não me lembro mais citar qual que era, mas é uma locução dele onde que ele fala. Primeiro, falaram, Jesus Cristo sim, a igreja não. Foi na protestante, na Renascença. O segundo grito foi na Revolução Francesa. Jesus Cristo não, Deus sim. Depois da Revolução Comunista, Deus está morto. Foi crescendo. Bom, então ele precisa do homem. E foi exatamente o que aconteceu. Protestantismo, Revolução Francesa, comunismo preparado e tal, isso aqui nós falamos. No entanto, havia uma grande entrave, que eu falo assim, no ritmo, não impedindo a Revolução, porque a Revolução progrediu de 1500, mas progrediu devagar, de um jeito certo, assim. E esse entrave era a igreja, que a gente chama constantiniana, que era a igreja tradicional, entendeu, do Concílio de Trento, que retardava. Porque você tinha a doutrina intacta, você tinha a liturgia, só de rezar uma missa, como essa que a gente viu lá hoje, essa já é um pouco mudada. Ela já é uma missa dialogada, que a missa de São Pio V não é a missa dialogada, né? Mas não tem diferença assim nenhuma, só isso. Essa missa aí. Essa missa é do missal de João 23, 62. No início do concílio ele fez essa mudança. Então isso atraía, além de graças, ela criava um ambiente que é oposto àquilo que o demônio queria com a Revolução. E isso, o demônio estava travado aqui, ó. Há muito tempo, tá? Desde a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela, quando aconteceu, ela fez uma igreja lá constitucional, que era a igreja do Estado. Obrigaram os padres a fazer juramento nisso. Quem não fazia era morto, era perseguido, teve que fugir da França, etc, etc. Essa igreja constitucional gerou uma coisa que chama catolicismo liberal. Tá? É uma ideia já do catolicismo impregnado com os erros da Revolução Francesa. Tá? E eles se infiltraram na Igreja Católica. Desde essa época. Trabalhavam, eu boto aqui concurso, mas é isso mesmo.
eles ficavam disfarçados, escamoteados, e iam trabalhando por dentro, devagarzinho, minando e comendo, igual um cupim faz, né? Entra no móvel ali, você não sabe como é que está, de repente, só que você vê, o móvel está todo esfarelado e cai. E eles fizeram isso, correram dentro da estrutura da igreja. Então, eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, pois não. Mas essa invasão, né, na igreja, ela veio... Infiltração. Infiltração? É. Ok. Essa infiltração, ela veio primeiro nos seminários, né, que eu acho que é onde, se eu fosse, por exemplo, o demônio, eu iria primeiro nos seminários para a formação dos próximos padres, antes de atacar o magistério maior da igreja. Também, seminário, sim, foi muito, e você bem falou, é um lugar onde você começa a minar as coisas. Porque hoje, por exemplo, mas ela entraram em convento, entraram em padres, os padres já foram contaminando, aqueles padres que juraram, e depois voltaram atrás, juraram a fidelidade à Igreja Constitucional, lá na Revolução Francesa, depois acabou, votou. Depois veio Napoleão, votou aquele negócio todo, fizeram a concordata. Essa história é longa, que eu não vou falar aqui. Esses padres, eles ficaram dentro da igreja ainda, assim, fingindo, mas fazendo já. E realmente, minando seminários, etc, etc. Isso é verdade. Então, o catolicismo liberal passou depois a ser chamado modernismo, combatido por Santo Décimo. Na época de Pio XI e Pio XII, chama Nova Teologia. E na época do Concílio, progressismo. Que depois, no fim, veio da teologia da libertação, agora está com essa sinodalidade, esse negócio está tudo aí, isso aí já é depois do Concílio. Até o Concílio, chamava progressismo. A gente tem uma coisa interessante, uma ideia, que é o seguinte, quando ia fazer 100 anos do nascimento de Dom Helder Câmara, um jornalista aí publicou uma biografia dele. Esqueci o nome do jornalista. Mas nessa biografia dele, ele transcreve uma carta que Dom Helder escreve aos padres conciliares, que era do grupo dele. Para quem não sabe, o Dom Helder era quase que uma mão direita do cardeal Suenan, era o presidente do concílio. Tá? Quem presidiu o concílio é um cardeal belga, é Suenan que pronuncia, eu não sei, você sabe? Acho que é Suenan, né? É um nome francês, mas ele é belga. Ele presidiu o concílio e o Dom Helder trabalhava assim como brasileiro nos bastidores. Dom Helder escreveu uma carta. Dentro dessa carta ele diz o seguinte, gente, a gente não pode falar mais de modernismo, a gente tem que falar progressismo, porque modernismo São Pio X condenou, agora você tem que falar progressismo, porque senão... Agora você vê a maldade dele, né? Sabia que tinha sido condenado e estava lutando. Esse pessoal, entendeu? No meado do século XX, as forças segurginárias, dentro e fora. Quem que são? De dentro são esses aí. Esses infiltrados, que eram os modernistas, que eram os progressistas na época. E de fora, as seitas protestantes, seitas satânicas, judeus e maçonaria, força secreta. Esse pessoal se juntou, tá? E para conseguir fazer o objetivo deles, que era... Tá certo. Que era conseguir implantar as ideias desse modernismo, desse progressismo, que vem quase a mesma coisa do catolicismo liberal. Tudo. Quase a mesma coisa. Adaptar a igreja aos novos tempos. Isso era o mote principal. Daqui um pouquinho a gente fala sobre isso. Abriu-se assim, então, mais uma porta. Quem que abre a porta? É o que eu falei lá. Quem abre a porta para o demônio agir são os homens. E com essa atuação deles, eles conseguiram. Entendeu? E aí eu falo, entrou no lugar santo, as abominações de dentro do santuário nos faz a guerra mais perigosa, que é a igreja mais... É muito mais difícil você combater um inimigo interno que está escondido, escamoteado, que está trabalhando lá dentro da igreja, do que um inimigo de fora que vem combater. Por exemplo, a igreja, no princípio, na época dos mártires, ela enfrentou um dos piores inimigos, que matava, que jogava prisões, etc., matou milhões de pessoas, mártires, milhões de mártires. Tá?
mas a igreja resistiu e fundou uma igreja pujante. Claro que todas as graças, tudo ali, a gente tem que contar tudo isso. Mas era um inimigo de fora. Agora, o inimigo de dentro, ele é perigoso. Ele engana, ele te trai, ele te ataca por trás, né? Ele é traiçoeiro, mentiroso, disfarçado. É o lobo em pele de cordeiro que o nosso Senhor avisa. Então, essa porta tem um nome que foi chamado Concílio Vaticano II. Então, eles conseguiram, já desde o Concílio Vaticano I, eles já tentavam fazer isso. Quando elegeram o Papa Beato Pio IX, hoje é o Beato, né? O Papa, antes de ser Papa, ele, como cardeal, ele não era assim, conservador, não era muito atuandão. Ele falava, vamos botar isso aqui que a gente domina e vamos fazer o concílio aqui, já querendo, na época chamava modernismo. Era liberal, né? Liberal, era liberal. E agora ele recebeu uma graça que fez uma conversão durante o papado e tornou-se um dos mais importantes papas, entendeu, da história da igreja. Hein? Proclamou o dogma da infalibilidade papal e convocou o Vaticano I e não deixou o progressismo da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Ele, pra você ver a diferença que depois que teve com o concílio, os progressistas não assinaram os documentos que foram promulgados por lá. Eu vou mencionar um ali, que chama Pastor Eternos, que é a que fala sobre a infalibilidade, fala sobre a função do Papa. E agora no Vaticano II todos assinaram. Monsenhor Lefebvre, Dom Castro Maia, aqueles que depois se rebelaram contra o concílio, eles assinaram os documentos do concílio. Aprovaram. O que eu não sei, até hoje eu não entendo isso não. Então, João XXIII, era o cardeal Ângelo Roncalli, ele convocou em 1958, logo depois que ele foi eleito, entendeu? E falou que ia convocar o concílio. Só que a convocação veio em 61. Tá? Segundo ele próprio, seu objetivo era repensar e renovar os costumes da igreja, do povo cristão, e adaptar a disciplina eclesiástica às condições do mundo moderno, que ele chamou de aggiornamento. Aggiorno é dia, né? Então é a atualização, entendeu? E colocar ele de acordo com a coisa atual. Adaptar aos tempos. O Celso, em algum momento, antes de João XXIII começar o Vaticano II, se cogitou proclamar algum dogma pelo Vaticano II? Ele já começou com isso? Não era dogma, daqui a um pouquinho nós vamos falar sobre isso, eles não queriam definir nada. O Vaticano II Ele foi pastoral, não foi dogmático. Exatamente, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, mas de ornamento, o perigo dessa coisa que enganou todo mundo, né? Todo mundo, os tempos, eu falava tempo moderno, esse negócio virou quase uma palavra talismã também, né? Tempo moderno, todo mundo tinha que adaptar, tem que ser moderno. Você é ultrapassado, você é medieval, você tem que ser moderno, entendeu? Então você tem que adaptar a igreja está muito ultrapassada, está lá na Idade Média, que não sei o quê. Era essa a conversa. Agora, veja bem, o mundo revolucionário, avançando. A igreja, que eu falei anteriormente, é o que segurava aquilo um pouco, freava um pouco o avanço desse mundo. Se a igreja adapta ao mundo, adaptada ao mundo revolucionário moderno, o que acontece? Ela vai parar de frear isso. Consequência, o mundo vai mais ainda avançar mais rápido. Aí, daqui a um tempo, vai ter que adaptar de novo. Aí mais uma. E vai entrar num ciclo vicioso de adapta o mundo. Avança mais na revolução, adapta a revolução, até chegar um dia que acaba a igreja. Então, é um processo, um ardil do demônio, uma coisa, e todo mundo caiu. Né? Era impressionante como na época do concílio. Eu me lembro que eu tinha 15 anos quando acabou o concílio. Mas eu me lembro, os padres só falavam nisso. As pessoas só falavam, não, agora é um moderno, agora não sei o quê, agora é igreja, não sei o quê. Adaptou, engoliu isso aí assim, de uma forma. Sendo que você vai ver lá que o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre o mundo, é o contrário.
O demônio é príncipe desse mundo. Vocês têm que rejeitar esse mundo, me seguir, larga tudo, pega a sua cruz. Você tem várias passagens de nosso Senhor Jesus Cristo criticando exatamente isso e dizendo para os apóstolos. Eles é que têm que mudar o mundo, e não o mundo. E foi o que vocês fizeram, né? Na visão do Papa João XXIII, o concílio seria como um novo Pentecostes. Isso é a expectativa dele, né? Ou seja, segundo suas próprias palavras, uma profunda e ampla experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica não somente como instituição, mas como movimento evangélico dinâmico, feito de abertura e renovação. Quer dizer, você lê uma frase dessa assim, cadê o conteúdo? Cadê, o que é que realmente vai fazer? Tudo assim no ar, né? Tudo no ar lá, não tem uma coisa lá, né? Como um movimento evangélico dinâmico. O que quer dizer isso aí? Como uma abertura e renovação. Abertura, isso aí a gente sabe. Abriu para o mal, entendeu? E renovou daquele jeito, né? Assim começou o processo que resultou no concílio, que foi um divisor de águas. E isso aqui está lá na Revolução Coração. Uma verdadeira, uma tragédia, a maior tragédia da Igreja Católica nos 2000 anos de existência. Essas aqui são palavras do próprio Paulo VI que terminou. Começou com João XXIII, em 63, João XXIII morreu, assumiu Paulo VI, que terminou o concílio. O concílio começou em 62 e terminou em 65. Então a fumaça de Satanás penetrou no interior da igreja, segundo Paulo VI. Teve início, essa aqui, palavra minha, né? Que ele, de outra vez, ele falou que começou dentro da igreja um processo de autodemolição. Quer dizer, ela própria se destruindo. Entendeu? Paulo VI falou isso. Imagina, ele que promulgou o concílio, chegou a falar coisa grave desse jeito. Aqui eu lembro uma coisa, quer dizer, eu coloco isso aqui, não vou dizer que isso aqui é doutrina, nem nada não. Isso aí, eu pensei isso aí, porque existe esse Salmo 21, que é um salmo de Davi, que é o salmo que mais real, faz uma profecia mais real sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O que é que acontecer com ele. Entendeu? Num dos trechos ele fala assim, um concílio de malfeitores me cerca. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Certo? O Concílio Vaticano II é o 21º concílio. Agora são coincidências? 21º concílio ecumênico da igreja, entendeu? Nos planos de Deus, você não fala em coincidência. Alguma coisa Deus quis dizer com isso aí. Certo? Alguma coisa Deus quis dizer com isso aí. Eu deixo para os senhores tirar as conclusões, mas eu acho que isso é interessante. Ao definir, agora vamos falar sobre isso. E nós vamos entrar daqui a pouco na questão da ambiguidade. Ao definir a especificidade pastoral do concílio, João XXIII declarou enfaticamente, não pretender, dessa vez, fazer lista de erros, porque todo o concílio, os 20 anteriores, eles pegavam aquilo que estava perturbando, os primeiros lá combatendo o arianismo, depois foi assim, o de Trento combatendo o protestantismo e as deturpações dentro da igreja que tinha acontecido. O Vaticano I, ele partiu do chamava sílabos, que condenou aqueles erros modernistas, que eram do sílabo, e promulgou partes doutrinais que estavam faltando, que estava pouco definida na igreja. João XXIII falou, não é nada disso não, vamos fazer um concílio pastoral, é só, pastoral quer dizer que te ensinar como é que você conversa com os outros, o que é pastoral? É isso aí. Então não é doutrinário. Tanto que existiu quando ele convocou, todo mundo começou a trabalhar em documentos para levar no concílio. Ele convocou em 61, o pessoal trabalhou, e ele começou em 62. Nesse tempo de preparação, fizeram vários documentos. Um dos principais chamava De Fontibus Revelatione, que foi comandado pelo cardeal Ottaviani. E ele dava continuidade àquilo que ficou faltando definir no Concílio Vaticano I. Porque o Concílio Vaticano I foi interrompido por causa da guerra.
Teve a Guerra Prussiana e teve a invasão do Estado Pontifício pelo pessoal da Itália, a União Itália, e reduziu a igreja ao Estado Vaticano, que é só aquele pedacinho dentro de Roma lá, né? Antes, aquilo tudo era Estado Pontifício e tal. O Papa teve que sair de Roma, ficou exilado uns tempos, e aí o concílio parou durante a guerra. Depois aí ele morreu antes de voltar e não conseguiu continuar o concílio. Então, eles fizeram várias coisas. João XXIII simplesmente falou assim, tipo, joga isso tudo fora. Joga isso tudo fora. Agora, os progressistas apareceram com os documentos de tudo. Olha, pode vir cá, aí aceitou tudo. Foi desse jeito, assim, descarado desse jeito. Né? Aí, ó, desejava assim, João XXIII falando, a igreja abrir diante do mundo a beleza e o valor de sua doutrina, usando mais de misericórdia e menos severidade. Isso dava à igreja um rosto mais maternal e acolhedor, mais de acordo com os tempos atuais. Olha, nós sabemos, a igreja tem que ter os dois lados. Não é. É a mesma coisa você dizer, Deus é misericórdia. Eu estou muito falando, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então é a mesma coisa. A igreja, ela pode ser mais misericórdia, mas tem também o lado justo. Você não pode aceitar pecado, não pode aceitar uma blasfêmia, não pode aceitar uma heresia. Né? Isso tem que ter severidade nisso. Nosso Senhor Jesus Cristo fala lá, vigiai e orai. Fala primeiro vigiar. Vigiai é o seguinte, você não deixar entrar erros dentro da igreja, isso é uma parte lá de quem vigia dentro da igreja. A gente vigiar é para a gente não deixar se levar pelos pecados, pela tentação, pela coisinha do pecado, etc. Essas coisas todas é a parte da parte piedade que um homem tem que ter para não cair em tentação e pecar. Esse vigiar. Mas a igreja tem que vigiar para não deixar o erro penetrar. E é exatamente isso que eles tiraram no Concílio Vaticano II. Tiraram essa severidade de julgar os erros. Antigamente existia, chamava Santo Ofício, tá? Onde se analisava essas coisas e se condenava. Mudou, agora aí não chama Santo Ofício mais não, chama Congregação para a Doutrina da Fé. E já não condena mais ninguém. Né? Esse é um dos erros assim, de postura principais, um dos principais erros de postura que o Vaticano II implementou, que é não mais vigiar, não mais ter preocupação com os erros. Aí, o que aconteceu, tentando erro de tudo quanto é jeito, dentro das fileiras da igreja, que a gente vai ver mais. Pachamama, por exemplo. Isso aí já é a coisa, né? Isso aí já é um negócio. Isso aqui está lá, deixa eu ver, de acordo com isso aí. Isso aqui é um trecho lá da Pastor Eternos, que é um documento lá do Concílio Vaticano I. Ele define a função do Espírito Santo, do Papa lá. O Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro que por sua revelação ensinasse uma nova doutrina, mas para que a sua assistência guardasse santamente e expusesse fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos. Tradição desde a época de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou pelos apóstolos, ou seja, o depósito da fé. A igreja é a guardiã do depósito da fé. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu isso a São Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão. Prevalecer contra ela não é só ela acabar, mas é permanecer íntegra na sua doutrina também. Faz parte disso. Porque ela, se deturpar toda a doutrina, ela não permaneceu. Acabou. Né? Então chama. Isso aqui está escrito lá. No documento do Concílio Vaticano I. E o que os papas fizeram? Foi exatamente, os papas conciliares, exatamente o contrário disso. Tentaram inventar uma nova doutrina. Somente esse atual aí. A quantidade de novas doutrinas que ele está inventando não é fácil. E outra característica muito grave do Concílio Vaticano II é a ambiguidade. A ambiguidade usada como arma para quebrar resistências.
Ambiguidade quer dizer, você pode escolher entre uma coisa, ou interpretar de um jeito ou de outro, de duas. Ambos pode ter duas, mas é 3, até 4, até 5 maneiras diferentes. Então, por exemplo, eles estavam... isso aí é pastoral, esse concílio é pastoral, a gente pode assinar, foi exatamente o que muitos conservadores... Pode assinar isso aí porque isso aí não é doutrina, isso não precisa de aceitar. Nós podemos interpretar de outra forma. Diziam já uns mais conservadores. Os mais progressistas chegavam, não, essa aqui é a nova doutrina e não sei o que, e aceita. Porque você podia interpretar de todo jeito, dos dois jeitos. Tá? Ambiguidade também na linguagem dos documentos. De que serve? Ontem a gente falou sobre ambiguidade lá em Divinópolis, né? De que serve isso, ambiguidade? Criar confusão. Ou, opção, vai um para um lado, outro para o outro, nada definido, ambíguo. Vou dar um exemplo aqui. A Constituição Dogmática, Lumen Gentium, capítulo 1, 8b. Aí a gente lê. Isso é definição lá. A única igreja de Cristo que no símbolo confessamos una, santa, católica, apostólica, constituída e organizada nesse mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro. Embora fora da sua visível estrutura, se encontram vários elementos de santificação e verdade. Esses elementos, como dons próprios à Igreja de Cristo, impelem a unidade católica. Os que estão fora impelem a unidade católica. E depois, subsiste. O que é subsiste? Isso nos dá a entender o seguinte, talvez exista uma outra igreja que seja a Igreja de Cristo, mas ela subsiste na Igreja Católica. É um negócio muito ambíguo, você pode interpretar de várias formas. Ou depois, não, subsiste porque ela é a única. Agora, para que essa definição? Já estava, desde a época dos apóstolos, definida. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. É simples, é dizer assim. Qual foi a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou? É a Igreja Católica. Desde a época dos apóstolos já estava escrito, já estava feito. Para que você vai fazer uma nova definição disso? Isso não era verdade. Era uma verdade patente, ninguém duvidava disso antes do concílio. Hoje eu pergunto aos senhores aí, vocês conhecem algum padre progressista, um padre novo aí, entendeu? Que não diz que outras religiões podem ser certas também? Eu não conheço nenhum desses novos. Pois não. Celso, veja bem, muito importante isso aí, porque essa única igreja de Cristo, ela é a Igreja Católica. É. Quando fala subsiste, quer dizer que existe uma igreja de Cristo teórica, da qual a Igreja Católica faz parte, uma nela, delas. subsiste em outras. E outra. Quando eles falam isso aqui, ó, esses elementos são dons próprios da Igreja de Cristo, impele a unidade. Porque ele fala Igreja de Cristo aqui, ó, tá vendo? Então, eles são elementos fora tá vendo? Elementos fora. Porque ele fala, embora em sua visível estrutura se encontrem vários elementos de santificação e verdade. E verdade. Então, estes elementos, que são esses aqui, ó, certo? Como dons próprios à Igreja de Cristo, não à Igreja Católica, impele a unidade católica. Eles estão dizendo que existe uma outra grande igreja por trás disso, que é a Igreja de Cristo, onde uma protestante pode pertencer, onde não sei o quê. Agora, o Papa agora está falando até muçulmano, budista também. Pois não. Então, eu ia falar o seguinte, que quando você usa a palavra subsiste, pode se dar a entender também que ao longo do tempo foi se perdendo alguma coisa dentro da Igreja Católica. Exatamente. Né? E, portanto, lá fora tem que fazer também. Exatamente. Exatamente. Você tem muitas interpretações, pois não? Nos artigos do professor Plínio, no tempo ainda do Legionário, nos anos 40, 50, ele analisava isso. O que o protestantismo, as seitas protestantes têm de bom, foi o que elas levaram da igreja. O que elas têm de ruim são dela mesma. É. Então, não tem que ficar procurando. Não tem que ficar procurando. O que ela não recusou da igreja é bom. Exato. É isso, né? Exato. Claro, né? Mas não vem do protestantismo, não. O protestantismo nem a Bíblia dele, porque ela é modificada, né? Aí vem. E bem antes do Vaticano II, o Dr. Plínio, no livro Em Defesa da Ação Católica, ele já pronunciava lá o início desses erros. Exatamente. Antes.
1943. Liturgicismo, depois toda a maneira de fazer o apostolado moderno. O liturgicismo era um movimento, ele chamava movimento litúrgico, era um movimento muito ativo, embora não fosse uma corrente ideológica, mas um movimento, é que eu coloquei ali correntes ideológicas, né? Mas era um movimento de um grupo que pregava o progressismo, o modernismo, certo? E queria mudar através da liturgia, por isso chamava movimento litúrgico. Celso, uma ideia dessa, embora seja um documento oficial da igreja, é necessário que ela seja condenada. Não, um documento desse seria necessário. Ela não é condenada assim, porque é o seguinte, um conservador lê isso aqui, não, é a igreja de Cristo, acabou, ele dá uma interpretação, porque o que eu falei lá antes de colocar isso aqui, a linguagem ambígua, ela dá margem a interpretações divergentes. E olha, a igreja sempre teve a linguagem escolástica, que era da teologia de São Tomás de Aquino, etc., ela é muito precisa. Por que ela tinha que ser precisa? Para exatamente não dar margem a essa ambiguidade. Eles fizeram exatamente o contrário, mudaram a linguagem, botaram uma linguagem que não é precisa, que você pode tirar conclusões, etc, etc, etc. A gente veio no carro conversando sobre o cardeal Ratzinger, que você falou, sobre a hermenêutica da continuidade. O que o Papa queria? Não era cardeal, não, o Papa já, né? Que já falava isso, Papa Bento XVI. Ele dizia que você tinha que analisar o Concílio Vaticano que seja uma continuação da tradição, embora ele rompia a tradição em várias. Uma delas é a liberdade religiosa, porque no outro documento ele defende a liberdade religiosa e que na igreja a vida inteira não foi, não. A igreja católica é a única, devia ser aqui, né? Tem uma frase na igreja católica, uma doutrina que é assim, ecclesia nulla salus, quer dizer, fora da igreja católica você não tem salvação. E ela não cabe nisso aqui, ó, porque tem elementos de santificação e verdade fora dela. Como é que você tem elemento de santificação fora da igreja? E vai contra essa doutrina de que ecclesia nulla salus. Quer dizer, fora da igreja não há salvação. Eu acredito no mesmo Deus, né? Porque o Deus da igreja católica é unitrino, né? É um. E os outros, Deus tem o budismo. O do protestante ainda é, mas o maometano fala que é o mesmo Deus de Abraão. Pode ser de Abraão. Não é de Abraão, não é o Deus de Abraão, não. O Deus de Abraão era a Trindade. O único que adora Deus de Abraão, que era o do antigo, são os católicos. Os judeus não aceitam a Santíssima Trindade, os maometanos, entendeu? O budista nem é o Deus verdadeiro, né? Os ortodoxos nem negam Deus, né? o filioque. Os ortodoxos negam o filioque, então... O ortodoxo ele tem uma interpretação diferente, né, sobre o filioque, mas ele sabe que é a Trindade. Mas ele fala que a gente fala, procede, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho e eles negam isso. Bom, com esse tipo de linguagem, o que aconteceu com o concílio? Então, em vez de esclarecer pontos duvidosos, essas coisas que podia ter ainda, entendeu? O que, na verdade, ele fez foi criar dúvida, inclusive sobre pontos que a doutrina católica já tinha fechado questão, como esse da igreja aí, e vários outros. Eu não vou entrar em detalhes assim, muito assim, né, de pegar um documento e estudar aqui, senão a gente vai ficar aqui toda a vida, né? Ele favoreceu de uma maneira antes inconcebível a difusão de erros liberais, que em linha quase geral, nos casos em que ele procedeu à inovação, veio abalar as certezas, entendeu? Das verdades ensinadas pelo magistério autêntico da igreja, enquanto pertencente ao tesouro da tradição. E não se... Aí, ó, isso aqui é importante. Não se desenraizam as verdades da tradição sem abalar o edifício da igreja. Mais abalado do que está hoje, parece até impossível. Está quase inexistente. Tradição, dá para uma palavra tradição. Hein? Que é a tradição? Tradição são os ensinamentos da igreja. Você tem a parte escrita, que é composta as Sagradas Escrituras, e tem a oral, que é a que foi transmitida pelos apóstolos e nos chegaram através dos padres da igreja, que eram aqueles primeiros padres, entendeu? Que
aprenderam com os apóstolos e com os que aprenderam com apóstolos. Aquele ensinamento quase que direto. Os apóstolos eram chamados padre da igreja. Até Santo Agostinho é padre da igreja, Santo Ambrósio é padre da igreja, tem vários, etc. Aqueles antigos, tem aqueles lá do Oriente, São Cipriano, Santo Atanásio, etc. São João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro. Então, a tradição é um ensinamento daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, que os apóstolos passaram. Então, é aquela a doutrina, não pode mudar. Nosso Senhor falou lá, que não se modifica um jota do que eu falei. E fala, minhas palavras não passarão. Passarão o céu e a terra, e minha palavra não passará. Está lá no Evangelho de São Mateus, né? Acho que é São Mateus. Exemplos aí. Cadê o Suenan? Olha lá, José Suenan, ele era o presidente do concílio. Ele falou, o concílio como a Revolução Francesa dentro da igreja. A Revolução Francesa, ela derrubou a estrutura do Estado francês, que era monarquia, não sei o quê, implantou uma república ali na base da força e não sei o quê. E com aquelas ideias todas. E o cardeal Suenan achou que o concílio foi isso. E é verdade, foi. E não mente aí, não. Yves Congar foi um dos padres conciliares, entendeu? Que foi, depois, pelo Paulo VI, foi elevado a cardeal. Ele comparou com a Revolução Comunista, mais avançada ainda do que o do cardeal Suenan. O padre Rankung, que o cardeal Hack assessorou, certo? Ele era padre conciliar e, na época, o padre Ratzinger era auxiliar dele. Afirmou que, com o concílio, por meio de uma revolução dentro da ordem, a igreja mudou seu curso de maneira extraordinária. Eles mesmos, esses aqui são as pessoas ativas lá, progressistas dentro da igreja, que conseguiram vencer a opinião e colocar. Existe um livro que chama assim, o Reno deságua no Tibre. Quer dizer, o rio lá da Alemanha desagou no rio lá de Roma, no Tibre. Significa, quer dizer, a influência desse pessoal, desses padres alemães, mudaram o rumo da igreja e ditaram o rumo do concílio. E eles eram todos, muitos deles aqui tinham sido reprimidos, condenados, tinha obras condenadas, como o Yves Congar e o Hans Küng, o Yves Congar, por Pio XII. As obras dele foram condenadas. Mas o que Pio XII fez? Condenou lá no Velha Teologia, que eles pertenciam, mas não condenou o autor. Já São Pio X, quando combateu, na época, condenou a obra e o autor, excomungou. O autor que fez alguma heresia. O Pio XII, ele foi mais condescendente. Condenou a obra, colocou no índex, etc., que chamava índex, é uma lista de livros que a igreja não recomendava para os fiéis. Exatamente. Mas não condenou o autor. Você fica, só aconselhou. O que aconteceu? Eles entraram no concílio com toda a força. Toda a força. O senhor vai falar da coisa das catacumbas? Não, mas você pode falar. Você quer falar agora aí? Não, porque os padres que pertenciam do concílio se reuniram naquelas catacumbas de Santa Domitila, né? E celebraram o célebre acordo chamado Acordo das Catacumbas, onde eles decidiram, eles redigiram um documento onde estava estatuído tudo que o progressismo ia fazer nos próximos tempos. E é o que a gente conhece. E esse Dom Helder estava presente. Dom Helder era um dos patrocinadores e promotores aí pode falar. Uma missa em torno de uma mesa já antes de Já terminar o concílio. Exatamente. Eles celebraram uma missa diferente antes de ter terminado a missa nova. No Pátio das Catacumbas. Isso, exatamente. Aqui eu poderia citar muitos, não vou ficar muitas vezes aqui, exerci só a título de exemplo, que é para conciliar mesmo o que eles queriam, o que eles falavam. Então não é um engano, não é uma coisa, não é uma proposição clara, intencional de implantar isso.
Então, esse novo curso que o Hans Kung chega a falar, ao contrário de encontrar um inimigo na estrutura da igreja tradicional, aconteceu que a Revolução passou a contar com essa estrutura como um agente poderoso, um aliado poderoso. De inimigo da Revolução, a estrutura passou a ser agente revolucionário. Isso é verdade se você for ver. Agente de pregação de heresia, agente do comunismo, agente da corrupção e agente da autodemolução. Essa corrupção aqui é corrupção moral, não é corrupção de roubar dinheiro, não. Né? Mas tem até, mas não é isso, não. Agente da autodemolição que falou Paulo VI. Então, essa estrutura, o Dr. Plínio uma vez chegou a chamar ela de Jezabel. Jezabel é a mulher do rei Acabe que estava levando o culto de Baal para dentro da e que Santo Elias combateu. Certo? No livro Apocalipse tem a nova Jezabel. Fala lá da Jezabel, da prostituta que não sei o que, etc. O Dr. Plínio chegou a falar que essa Jezabel é a estrutura eclesiástica, porque traiu, mas está traindo, entendeu? A igreja totalmente, com toda a força. Assassina de profetas. Exatamente. Eu só vi a declaração desse cardeal, elevado a cardeal agora, né, que fez a Jornada Mundial da Juventude, né? Dizendo que a missão da jornada não era atrair, converter. Não é converter. Converter ninguém. Desse modo, o processo evolucionário se acelerou. Então, a partir do Concílio Vaticano II, até o Concílio Vaticano II, eu falei, estava freava, vinha, a revolução avançava. Mas não avançava no ritmo que o demônio quer e que os revolucionários queriam. A partir daí, ganhou a velocidade. Yves Congar, que é um dos padres conciliares, chegou a falar, João 23, em menos de algumas semanas e depois o concílio, criaram um clima eclesial novo. A abertura maior veio de cima. De repente, as forças de renovação, que eram lentas a se manifestar, abertamente podiam se desenvolver. O próprio padre conciliar chega. Então, com o Concílio Vaticano II, aquele empecilho tradicional estava praticamente eliminado. Agora a revolução pode avançar e avançar muito mais. Essa é a grande importância do concílio. E agora, pô, não. Esse clima eclesial, o que o senhor fala aí? Isso não é eu que falo, não, ele que fala, né? O que seria esse clima eclesial? Ué, foi o que da igreja, o clima novo da igreja, de mudança, de coisa, né? Ficou grande. Aí esse clima, todo mundo ficou contaminado, vamos dizer assim, né? O imbuído disso aí saiu fazendo tudo e mudando rapidamente as coisas. Por exemplo, os padres tiraram as batinas. Não tem um documento no concílio que mandou o padre tirar a batina, né? Mas é conforme o clima do concílio. Pois é, mas quem usou essa palavra aqui, ó... Opa, desculpa. Quem usou isso aqui foi o Yves Congar, não foi eu não, né? Olha lá. Está entre aspas aqui, ó, tá vendo? O Yves Congar que falou, um novo clima eclesial, um novo clima dentro da igreja. A igreja ficou com um novo espírito, ou tal famado espírito do concílio. Isso, é o clima e espírito. Exatamente, baseado no espírito do concílio. Vocês que têm menos de 60 anos, assim, a gente presenciou isso, que era uma coisa assim que assustava. Da noite para o dia, de repente as igrejas mudavam, o altar deixou de ser voltado para Deus, voltou para ser uma mesa à frente. Começaram a tirar as imagens. Tiraram as imagens dos santos da igreja. Chegaram a tirar as imagens, né? Mas isso é conforme o clima, porque não há documento mandando tirar. Pois é, o espírito tal de do clima. concílio. Exatamente, o espírito, aquele negócio, entendeu? As mudanças eram galopantes, O padre passou a usar clético, depois nem usava mais batina. Ele é curioso. Olha como é a revolução, como é que eles agem. Né? Disseram que ia tirar as imagens para dar centralidade a nosso Jesus Cristo, sacrário. Tiraram o Cristo, E agora tiraram as imagens, primeira etapa. Agora tiraram Nosso Senhor. Tiraram o sacrário. Jogaram num canto. Exatamente. O sacrário também coloca na lateral da igreja e coloca no centro. Canto, né? Tem igreja aí, lá, uma igreja lá em Itaúna, é lá no fundo, você tem que passar por fora, assim, é lá na cozinha, lá de fora.
Nem entra pela sacristia, lá pro lado de fora. Ou não? Pode-se dizer que com esse ensino na Alemanha atualmente, querem criar um novo clima ou apenas... Pelo menos aprimorar esse clima. É a continuação, né? Estão implementando, estão evoluindo. É que, igual eu falei... Quero avançar mais ainda. É como se fosse para dar um gás para Esse agora ele está querendo entrar em questões que são dogmáticas. Né? O casado pode comungar, Casamento o homossexual pode casar, então são coisas que já sacerdócio feminino. A gente, é uma coisa interessante, a gente tem que ter sempre em vista. A revolução é um plano do demônio. Onde que o demônio quer chegar? Não. No reino anticristo que está na Bíblia, está lá, a gente sabe porque foi revelado. Quer dizer, que isso é o reino de Satanás na Terra. É aquele que eu falei lá no início, o corpo místico do demônio, né? Certo? Isso é que ele quer implantar na Terra e ser adorado no lugar de Deus. Na própria Sagrada Escritura tem a famosa tentação de Satanás quando Nosso Senhor, né? Que o objetivo dele está lá. Exatamente, está lá, está escrito lá. Tudo que você quiser. Dá tudo, me adorar que dou tudo. Então, a gente, tendo isso em vista, você sabe que a revolução você quer sempre adiantar, quer sempre criar, avançar naquilo. Conseguiu aquilo, mas o demônio está sendo adorado aí para todo mundo? Não está. O reino do anticristo está implantado? Ainda não, ainda resta algumas coisas. Então ele tem que avançar, ele quer avançar. Então, o sino lá da Alemanha, como esse novo sino que está saindo aí, é um passo gigantesco nessa direção. Certo? Que nós vamos entrar em detalhe, na próxima, que não vai dar tempo agora, mas porque esse aqui tem que ter uma continuação. Na estratégia, gradualidade, na meta, radicalidade. Exatamente, exatamente. Como que é? Na estratégia, gradualidade, que foi... Gradual. E depois, mas a meta é radical. É radical. Afinal, é extirpar a Igreja Católica e implantar a Igreja do Satanás. É isso aí que ele quer. Quando a Igreja é uma instituição dessa ordem, dessa grandeza, certo? Foi durante tantos séculos a principal coraça espiritual dos povos, e constituiu o principal poder moral das nações ocidentais, ela influenciou tudo, impregnou tudo, marcou tudo. Os esquemas de pensamento, as referências da memória, os hábitos da vida, os comportamentos individuais e coletivos, as expressões artísticas, tudo. Está lá, nós já falamos isso aqui antes, a revolução, ela é total, é em todas as áreas da igreja, da atividade humana. Tanto o direito quanto as próprias relações do cidadão com o Estado. Quando, pois, a igreja vive uma crise de tal amplitude, não é só ela que está em causa, é o conjunto da vida que é afetado. É a personalidade dos povos que se altera, é o mundo que desaba. Então a consequência não é só da igreja, não. Consequência foi no mundo ocidental, principalmente, que é o mundo católico, o mundo cristão, entendeu? Que houve uma degradação moral muito forte. E essa degradação moral é a quarta revolução. Então é daqui que a gente tira a influência do Concílio Vaticano II na progressão da quarta revolução. Certo? Nas próprias nações, eles querem acabar com a individualidade de cada nação, as origens, a raiz de cada nação, a sua própria identidade. Isso eu vejo muito na França, por exemplo. De tal maneira, os mohametanos avançaram, os árabes avançaram na civilização francesa, que é cristã, né, que tem a raiz cristã, que hoje em dia os franceses já estão começando a ficar com medo de perder a sua própria identidade. Agora eles estão sentindo, né? Aquilo que eles não alertavam eles há 20 anos atrás, eles não aceitavam. Os muçulmanos não se adaptam, à sociedade francesa, mas querem impor os valores deles. Mas quem está com medo é o povo. O governo ainda continua com a mesma política. Realmente. Se não fossem as inovações do Vaticano II, você pode afirmar com certeza, tá? A revolução não teria avançado tanto. Menos países permitiriam o divórcio, o aborto, a união homossexual. O amor livre não teria alcançado a abrangência de hoje, as modas não seriam tão imorais, as drogas não estariam tão disseminadas, a criminalidade não teria alcançado
os níveis alarmantes dos dias atuais. Enfim, o mundo não estaria tão afastado de Deus como agora. E certamente não teria acontecido a Revolução de Maio de 68. Essa Revolução de Maio de 68, chamada Revolução de Sorbonne, é considerada um marco do início da Quarta Revolução. Não sei se vocês sabem quem que é, alguém sabe, mas nós vamos entrar em detalhes disso na próxima. Vamos falar sobre essa Revolução de Maio. Mas foi uma revolução, um protesto de estudantes na França, e de tal forma ele pegou uma repercussão que, a partir daí, entendeu? Esses erros aqui que eu citei, né, de aborto, isso começou a proliferar no mundo inteiro depois desse maio de 68, certo? A liberdade sexual e depois também a revolta contra a autoridade. A revolta contra a autoridade, muito mais. Eu não botei tudo aqui, né, porque isso é muita coisa. Aí nós vamos falar isso aí na próxima reunião, né? Tá? E que contribuiu para isso? A viragem conciliar. Essa viragem, entendeu? Que mudou de rumo. Mudou de rumo, né? Viragem conciliar. A igreja mudou de rumo. Isso como até o próprio Yves Congar falou lá. Então, Hans Kung falou. Favoreceu a explosão da revolta. A palavra de ordem de 68 é proibido, proibir. Essa era uma delas. É proibido, proibir. É algo em contradição, né? Proibido, proibir. Ele proíbe uma coisa que... Quer dizer, mas ela mexe, ela pegou, né? Tinha suas origens naquela versão conciliar a toda e qualquer forma de condenação e de proibição doutrinal, que o próprio Papa João XXIII pregou no início do concílio, que queria não mais condenação dos erros, mas assim uma abertura da igreja para os tempos modernos. Isso aí está escrito na sua terceira parte da SR? Isso aqui não, isso não é DSR não. Isso aqui é meu. As exigências do movimento de maio de 68 coincidiam em grande medida com as ideias do concílio, em especial com a Constituição Colonial sobre a Igreja e o Mundo, escreveu o padre René Laurentin. Ele é muito conhecido lá na França. Então, o Concílio Vaticano II, por exemplo, tinha um dos líderes estudantis de lá, chamado Coen-Bendit. Ele era um dos líderes da revolta, da manifestação, né, de 68. Ele andava com a Lumen Gentium e aquela encíclica Popular Progresso. Ele andava com ela debaixo do braço pregando as coisas. Certo? Tirou muita coisa das encíclicas. E pregava. De documento do Concílio Vaticano II. Em suma, a Revolução Cultural, que hoje erode os vestígios da civilização, teve data de nascimento, que esse é o marco da Revolução, e uma maternidade, Sorbonne, que é a Universidade Sorbonne da França. Seu pai é o demônio, sua mãe é a Revolução Gnóstica. Agora, o Concílio Vaticano II, eu chamei ele de parteiro, porque ele foi um incentivador. Incentivou e propiciou, ele facilitou o nascimento desse movimento. Se não tivesse, a gente pode afirmar, com certeza, se não tivesse o Concílio Vaticano II, esse movimento, pelo menos, não teria a repercussão que teve. Se tivesse. Não ia ter. Não ia ter a repercussão que teve. E não ia ter o sucesso que teve em pregar os erros dele. Exatamente a igreja. E foi que parou. Não houve, eu não conheço uma manifestação daquela da igreja contra esse movimento de 68. Se houve, da estrutura que eles acham, algum padre lá no interior, lá num púlpito lá, pode ter falado contra ele. Mas, assim, de expressão, nenhuma reação da estrutura contra o maio de 68. Você não tem grandes coisas. Você tem um padre, René Laurentin, eu falo assim, de um púlpito assim, um padre René Laurentin, falou, outro ali falou, teve um bispo ali que falou também, lá da França, esqueci o nome dele, era o bispo de Paris, mas algum outro caso assim, que falou umas coisinhas assim, mas não fez um movimento, olha, vamos contra isso, não sei o que tem, vamos fazer um desagravo, vamos fazer uma procissão aqui, vamos convocar, nada disso. Nada disso. E por isso a gente fala, a gente não precisa só fazer as coisas não,
Às vezes a omissão é pior do que o outro, né? Tem uma frase aí famosa que o pessoal fala, né? Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Nós estamos terminando agora, com a fé que, por fim, nosso Imaculado Coração de Maria vai triunfar, né? E vamos... Então, triunfar. Triunfar. Uma coisa é vencer, outra coisa é triunfar. Pois é. Então, Alberto, pode fazer a pergunta, vamos. A conclusão que eu cheguei foi que a cátedra de Pedro está com o dinheiro contado. Dias cátedra, não sei, mas essa situação está com os dias contados. A gente não sabe, porque os planos de Deus só Ele que sabe, né? Aí, agora, um dia ele vai fazer. Não vai aparecer. Então... Não, mas o papado já está corrompido? Não. O papado não. O papado não, o Papa está. A instituição em si não. Mas O Papa... os cardeais que vão eleger os próximos papas também estão corrompidos. Logo, o papado vai O papado não. O papado é uma instituição divina que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu preservar. Certo? Agora, o papado é a instituição. Não é o que as pessoas estão ali fazendo. É a mesma coisa, a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja, ela permanecer se... Sendo atos humanos. Podem ser falíveis. A instituição fundada por Nosso Senhor, essa é infalível. Essa é infalível. Ela é certa, ela é santa, imaculada. Você ama o papado, você como filho da igreja, você venera o pontífice. A pessoa do Papa pode ter, enquanto fora da infalibilidade papal, erros gravíssimos. Em diplomacia, por exemplo, ele pode errar, entendeu? São coisas humanas. Agora, senão você vai, ou vai virar sede vacantista, né? Ou então vai virar, são esses que não pode se cair, entendeu? A ligação com o papado é a condição de você ser católico. Você jamais pode vincular seu amor ao papado. Agora, o Papa que está lá no momento pode ter problemas sérios. A gente tem que tentar desligar a pessoa humana, que é falível, pecadora, etc., da instituição. Angelus Domini, Salve Maria. Et concepit Spiritus Sanctus.